Olá, pessoal, meu nome é Kerry, eu sou psicopedagoga clínica, especialista em aprendizagem e hoje eu estou retomando aqui como tema anterior, não sei se vocês que já acompanharam a minha primeira apresentação aqui pelo canal do YouTube. Eu comentei sobre você ter um espaço de consideração, você dar um espaço de consideração para o teu filho e para você mesmo. Que eu acredito, vou sempre falar sobre isso, que a educação ela é preventiva. Então nós precisamos, no caso, sempre educar antes, educar enquanto há tempo para termos respostas para um futuro, no caso, para que os nossos filhos venham nos trazer as respostas que nós temos um caminho direcionado para eles. Claro, respeitando as suas individualidades, mas nós temos alguns princípios, alguns valores que nós queremos que os nossos filhos se fundamentem neles. Então, antes de tudo, eu dei um exercício, uma atividade para que vocês fizessem sobre o se considerar. Então, a pergunta era para que você refletisse e percebesse o porquê que você tem andado tão estressada, tão nervosa, o porquê que você tem gritado tanto com o seu filho, o porquê que você tem perdido tanta paciência. Então, a proposta foi para que você realmente viesse a se conhecer, porque antes de você educar o seu filho, nós, como mães, como pais também que podem estar aí do outro lado, nós precisamos nos autoeducar, nós precisamos reconhecer o que nos incomoda, o que nós realmente queremos redirecionar, qual é a rota que nós queremos apresentar com os nossos filhos. Eu tenho uma teórica que eu acompanho na área da educação e ela fala, o nome dela é Maria Montessori. Ela fala muito sobre a aprendizagem e que a aprendizagem ela só acontece quando você se abre para organização. Você só consegue aprender se você se organiza antes. Então, a proposta que nós temos para apresentar para vocês hoje aqui, que eu tenho para apresentar, é devido muita leitura, muita pesquisa e com toda a humildade no meu coração, eu quero tentar compartilhar isso com vocês, o pensamento dessa teórica e de outros teóricos também que apresentam que a aprendizagem ela acontece em primeiro lugar com a transformação e a aprendizagem também ela acontece com a afetividade. Então, a importância do afeto para que o teu filho aprenda, para que o outro aprenda. Nós temos também que considerar que na Bíblia tem um texto em Romanos, capítulo 12, e ele fala que nós temos que nos transformar com a renovação da nossa mente. Então, nós começando com a nossa mente a nos organizar, nós estaremos também conseguindo organizar a nossa casa, o nosso lar e também organizar a mente dos nossos filhos. Esse texto da Bíblia e mais o texto dos teóricos que eu estou trazendo para vocês, eu coloco vocês agora, no caso, para um movimento. Porque nós temos sempre a diferença do ler, de receber a informação e assim que receber a informação, o aprendizado ele acontece quando você realmente coloca a mão na massa, coloca isso para aplicação. Então hoje eu começo agora com o tema que é para realmente tirar esse desconforto, o desconforto devido a perguntas que eu recebi por WhatsApp de alguns pais que eu já comentei na semana passada, esse desconforto de não saber lidar com os conflitos que estão dentro da sua casa, dentro da educação aí do caminho com o seu filho. Então, nós vamos perceber que esse desconforto, todo esse movimento que você tem, que você está tendo, até de estar aqui me ouvindo, é porque realmente você quer uma mudança. Então, eu sugiro para que você tenha essa mudança, que você fixe esse capítulo de Romanos 12, 1, onde você consiga transformar a sua mente,
Porque muitas vezes nós viemos de educação dos nossos pais antigamente e nós queremos que a educação ela seja a mesma para os nossos filhos, considerando que alguns pais educaram saudavelmente os seus filhos, mas outros pais nos deixaram alguns danos, e não culpando a eles, mas a educação e a neurociência, ela tem nos dado respostas do quanto o educar, como a instrução do nosso filho, como colocar a palavra do nosso filho o ajuda em todo o desenvolvimento. Então, assim, às vezes você pode se perguntar, por que funcionou com o meu primeiro filho? Eu gritava e funcionava. Como que funcionou comigo? O meu pai gritava comigo e eu conseguia dar respostas para o meu pai. Só que considerando que na educação, os nossos filhos, nós somos únicos, nós somos singulares. Então não é o que foi bom para você ou o que você ensinou para o teu filho mais velho vai ser útil para o filho mais novo. Nós somos singulares, nós somos criados na semelhança de Deus e cada filho ele tem uma particularidade que Deus colocou para ele. Então cabe a nós instruí-los para que eles possam potencializar as habilidades que Deus colocou para eles. E para que nós tenhamos essa percepção, muitas vezes nessa vida toda corrida, vem sempre essa questão, mas eu tenho muita pressa, eu não consigo, eu preciso que ele me obedeça, eu preciso que ele faça as coisas, só que de repente vem o grito. E esse grito, ele tem nos distanciado muito dos nossos filhos, é o que eu tenho recebido, eu tenho feito muitos atendimentos online e muitas famílias estão realmente pedindo por socorro, porque querem alinhar. E muito bem, eu fico feliz porque está causando incômodo, está causando desconforto, então tudo isso é o sinal de uma mudança. Então eu convido vocês agora, eu vou trazer um exemplo sobre o grito e posterior sobre uma palavra branda, como ela faz toda a diferença. Então, eu sempre, às vezes, com o meu marido, em caminhos, em viagens que nós fizemos, não foram muitas, mas as que nós fizemos, às vezes existiam 2 caminhos e você quer chegar num destino, um exemplo. E você, talvez no meio do caminho, você pense assim, poxa, mas se eu for por outro caminho, uma rota diferente, eu vou chegar antes. E pelo outro, são 2 caminhos. Um deles tem pedágio, só que é um caminho que tá todo asfaltado, que tem acostamento, que tem iluminação, mas eu vou ter que pagar um precinho no pedágio. E tem a outra alternativa, que é o caminho onde tem talvez estrada de chão, muitas pedras no caminho, não tem acostamento, não tem iluminação, você apresenta um risco para a tua vida, para a tua família por seguir esse caminho, mas você quer chegar mais rápido. Da mesma forma eu considero o grito. O grito, talvez você possa considerar que ele é algo mais rápido. Você gritando, você assusta o teu filho e ele acaba, entre aspas, te obedecendo. Então, o que eu coloco para vocês sobre esse caminho do grito, que ele é mais rápido, mas a mesma coisa que o carro, ele pode chegar no destino antes do que tomou um atalho. Porém, o que chegar antes, nós já tivemos essa experiência que você chega antes, mas você pode chegar com dificuldades na tua mecânica e que traz um dano financeiro significativo. Da mesma forma, o teu filho, na maneira que você grita com ele, cientificamente, os pesquisadores, a neurociência tem constatado isso, é comprovado que quando você grita com o seu filho, gera um grau de ansiedade tão grande, o coraçãozinho acelera mais ainda do que já está, ele provoca medo e provoca um bloqueio na atenção. Por exemplo, se estiver fazendo uma atividade, você de repente grita com ele que é para ele fazer a atividade ela vai ficar fragmentada, vai trazer dificuldades para a conclusão dela. Entre esse exemplo de uma simples lição. Então, o grito, ele proporciona isso. Você até pode ter um caminho mais curto, mas você está pensando eu já ouvi uma psicóloga falando sobre isso,
Na curta-metragem ou na longa-metragem? Você quer educar o teu filho para que lá na frente, no futuro, ele se torne um cidadão, um ser que realmente internalizou, que tem um caráter, que tudo que ele faz é realmente por esforço, por querer fazer, por querer te respeitar? Ou você quer ter um filho que simplesmente te obedeça, mas que ele não te respeita? Então você tem duas escolhas: você quer o atalho ou você quer pagar um pedágio. Pagar o pedágio ou ir pelo asfalto e pagar um preço maior é um tempo maior que realmente você precisa para o teu filho, porque educar realmente ele é um processo, e ele é um processo de perseverança. Nós precisamos acreditar nisso, que não é de um dia para o outro que você vai parar de gritar, não é de um dia para o outro que o teu filho até então, nesse hábito de te obedecer só pelo grito, não é nesse dia, de um dia para o outro, que ele vai de repente te atender. Mas a educação, ela exige essa perseverança, exige de nós a mudança, que é o que eu coloquei no início, que é o você se considerar, verificar tudo que te incomoda e tudo que faz sentido. Também conhecer o teu filho para considerar o espaço dele também, porque não é só o meu espaço, mas o espaço do meu filho. O momento em que ele está brincando, às vezes até para filho menor, né? Tá lá no Lego brincando, de repente você vai lá e arranca ele do Lego e começa a gritar que tem que parar com aquela bagunça, e de repente você não respeitou que aquele momento que ele está no Lego é tão importante quanto o momento que você estava lá lendo um livro, estudando ou fazendo o teu home office. Então nós precisamos considerar o outro novamente, trazendo isso para vocês. Então, para fechar, eu queria deixar para vocês que eu respeito muito os neurocientistas, os pesquisadores, toda a neurociência. Eu também sou uma pesquisadora, mas eu respeito muito e acredito muito numa palavra que está em Provérbios 15, 1, que eu deixo para vocês, para que vocês reflitam e que vocês exercitem essa palavra, porque o aprendizado ele também só vem no exercitar, mas é o que eu proponho para vocês hoje, que diz assim: a palavra branda, ela desvia o furor, a dura, ela suscita a ira. Então, eu coloco para vocês um outro exemplo para essa palavra branda e para vocês verificarem como vocês, aplicando isso nos dias de vocês, agora nos próximos dias que virão, como o cenário vai mudar. Porém, no começo vai parecer difícil, porque nós temos dentro do nosso cérebro uma função que se chama controle inibitório, que é onde ele inibe alguns pensamentos, algumas emoções e algumas ações. E nós podemos fazer um treinamento desse controle inibitório, começando por nós e depois repassando todo esse treinamento para o nosso filho. Então, a proposta, vamos supor agora, só para dar um exemplo da palavra branda, que talvez vocês pensem assim: poxa, Kerry, mas é difícil porque eu estou acostumada a gritar e o meu filho também agora só me obedece com gritos. Então, eu faço a proposta para vocês, se quiserem exercitar. Por exemplo, um exemplo de um grito: você está com aquela pia toda suja, com a sala toda desorganizada, com coisas que realmente piram a cabeça de uma mulher, de uma mãe, e de repente você fala assim, aos gritos, você sai gritando para que vamos lavar essa louça, você tira daqui, saia já do celular e arranca o celular da mão do seu filho, tudo sem respeito, sem consideração, e nisso que gera no teu filho. O versículo, a proposta é a palavra branda, ela desvia o furor, a dura suscita a ira. Começa a observar que quando você age com grito, qual é a reação do teu filho? Ele vem com uma resposta, com corpo, com brandura, com suavidade, te dando a resposta? Talvez até ele te dê a resposta imediata, mas verifique, comece a observar o que você causa nele, se as emoções dele, o que você afeta com esse teu grito e com essa tua maneira de falar. Então, a proposta é que você possa trocar mediante uma situação e que você venha agora desenvolver a palavra branda e venha exercitar isso, que é o teu controle inibitório, as tuas funções que ficam nas funções executivas do teu cérebro, e você vai fazer esse treinamento, porque você fazendo esse treinamento, você vai conseguir depois
que o teu filho também consiga mudar o comportamento dele, mas primeiro começa no nosso. Então, eu convido você a fazer, vamos supor, desse exemplo, você poderia fazer assim, falar assim: filho, nós estamos com uma bagunça aqui na casa, a louça para lavar, a sala desorganizada, as tuas atividades para fazer. Vamos juntos fazer isso? Você coopera comigo? Porque depois que você cooperar comigo, você pode voltar a fazer o que você está fazendo. Fechou? Tentem ver como essa forma, essa dinâmica, essa forma de aprender e fazer com que o teu filho aprenda, você aprende, ele também aprende, e percebam nesses dois momentos, apliquem. Quem está gritando, continue gritando e veja a reação do teu filho, mas já muda para um redirecionamento, no caso, redirecione isso, se autorregule e pense antes de gritar em exercer a palavra branda e observe a mudança do comportamento do teu filho e as respostas, de que forma que ele vai te considerar, como que ele vai te trazer essas respostas. Eu espero que vocês me enviem pelo WhatsApp os exemplos, as modificações que eu tenho certeza que virão. E por hoje é isso que eu quero deixar para vocês. Deixar gratidão por essa escuta. Muito obrigada que vocês ficaram até o final aqui comigo. E qualquer dúvida, eu sei que é difícil, é um treino, vocês vão ter que ser muito perseverantes para a mudança de comportamento do filho de vocês, para a mudança do nosso comportamento enquanto pais, enquanto educadores. Mas eu tenho também uma palavra, eu vou trazer para vocês um conteúdo, é uma palavra bíblica no sábado, que é para pessoas que talvez tenham dificuldade de fazer essa mudança. Kelly, como que eu faço essa mudança? Eu não estou conseguindo. Eu quero trazer um outro conteúdo para uma segunda dificuldade, um segundo conflito, que na tentativa talvez você vai ter êxito, mas talvez você não tenha êxito. E como fazer com que você consiga mudar e o teu filho consiga mudar, ok? Então eu espero que vocês estejam curtindo aí as minhas redes sociais. Eu tô no canal no YouTube, Kerry Gever. Vou estar postando alguns conteúdos no meu site, no meu blog, que logo virá aí de novidades para vocês. E fiquem à vontade para estarem me seguindo nos stories. Eu vou sempre estar passando os temas que eu vou trabalhar durante a semana. E eu estou à disposição para nós trocarmos ideias, para trocarmos experiências. E eu quero ouvir boas notícias a respeito desse assunto, ok? Então fica aí na mente e exercita. A palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira. Ok? Muito obrigada.